E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Fonseca, eu sou diretora de projetos aqui da ForCode. E hoje a gente está dando início à nossa nona e última aula do projeto de MySQL, em que a gente está tentando aprender sobre MySQL, sobre como ele funciona, o que ele é, como que a gente estrutura dentro dele. Bom, vamos lá, sem mais delongas, né? Vocês já sabem o que são ForCode, vocês já sabem o que é o MySQL. Espero que vocês já tenham assistido todas as aulas, tenham gostado. Deem um feedback aí embaixo, se vocês gostaram ou não. Mas vamos logo, vamos lá. Bom, vocês estão vendo já os meus slides, basicamente, então a gente vai já dando início a esse nosso conteúdo final, né? Hoje a gente vai ver alguns exercícios para a gente tentar sintetizar tudo que a gente viu ao longo dessas 8 aulas, né? A gente vai ver onde a gente pode encontrar datasets, vai fazer um estudinho através de jogos. Além disso, a gente vai ver possíveis SQL online que a gente pode utilizar caso a gente esteja fora de casa, não esteja com o computador pessoal, não tenha um SQL baixado. E além disso, a gente vai ver algumas aplicações possíveis do MySQL. Perfeito? Com isso em mente, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um banco de dados, né? Que vai ser sobre os membros da liga. Não vai ser um banco de dados sobre engenharia química. A gente, nesse projeto, quis fazer uma coisa um pouco mais simples. Então, a gente vai fazer um banco de dados sobre os membros da liga, em que a gente vai ter tabelas de produtos, membros, pesquisa e satisfação, apadrinhamento e projetos. É o mesmo banco de dados que a gente usou na semana da escola de química e a gente vai estar utilizando aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, esse é o nosso banco de dados. A gente tem 5 tabelas, como eu falei: a de produtos, a de membros, a pesquisa de satisfação, a de apadrinhamento e a de projetos. Então vamos para a nossa workbench para a gente já criar isso aí, perfeito? Eu tirei uma fotinho, eu vou falando para vocês o que cada dado significa, como que a gente vai criar. Então vamos lá, para a nossa workbench, perfeito? Vamos lá. Já está mostrando a workbench para vocês. Vamos primeiro criar o nosso banco de dados. Então, create database for code. Posso rodar. Use for code. Perfeito? Vou só dar um ponto e vírgula aqui, que é importante. Vou dar um refresh e vou dar aqui para vocês que a gente vai mostrar, já está em negrito. Perfeito? Vamos criar então a nossa primeira tabela. Vou começar com a pesquisa de satisfação. Não tem nenhum grande motivo por trás, só ela é um pouco simples, então vai ser fácil criar, né? Vamos lá então. Create table, pesquisa, satisfação, abre e fecha parênteses e a gente bota um ponto e vírgula, perfeito? Vamos lá. Então, aqui o que a gente tem aqui, basicamente, a pesquisa de satisfação, ela tem uma ordem de preenchimento, que é uma integer, not new auto increment primary key, perfeito? Deu um problema no auto increment ali que eu esqueci o N, desculpa. Vou botar aqui, agora tudo certo. Vou copiar isso aqui, que aí eu uso para os outros, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Temos data, que é date, vou botar como não nulo também. Temos diretoria, que é textual, não nulo, todo mesmo tem uma diretoria. E descrição textual também, não nulo. Isso aqui é basicamente o preenchimento de um formulário que a gente está armazenando em uma tabela de dados, tá? Create table, né? Agora a gente pode criar a tabela de apadrinhamento, perfeito? Create table, apadrinhamento. Então vamos lá. Membro, textual, não nulo. É a nossa primary key. Perfeito? Até lembrando vocês que não necessariamente a nossa primary key é um dado textual, né? Ela pode ser um dado textual, um dado numérico, ela pode ser um dado textual, perfeito? A gente tem aqui diretoria membro também, que é não nulo. Além da diretoria membro, a gente tem o padrinho, também não nulo, textual, é o nome da pessoa. Além do padrinho, a gente tem a diretoria do padrinho, que também é um dado textual não nulo, perfeito? Então vamos lá. Posso criar aqui. Aí até é bom que eu crie assim, porque uma coisa que você tem que se atentar é quando a gente bota um dado textual como primary key, a gente precisa limitar o número de caracteres. Então, se a gente botar um varchar 50, já vai dar certo. Perfeito? Agora a gente pode criar a tabela de projetos. Criar a tabela projetos. Abre parênteses, ponto e vírgula. E aí a primeira coisa que a gente tem é a id do projeto, que é uma integer not new, mesma coisa dos outros.
o nome do projeto, que é um dado textual não nulo, a quantidade de membros do projeto, que é uma integer não nula, perfeito? Além disso, a gente tem o Project Owner, que é um textual também não nulo, e o tempo estimado em meses, perfeito? Que é uma integer não nula. Deixa eu ver se tá tudo certinho, tudo certo, posso rodar. Perfeito. Já fizemos 3 tabelas, posso criar a tabela produtos. Bom, como essa tabela produtos, essa tabela membros, na verdade, eu já tinha feito, eu vou só pegar aqui, bonitinho, porque eu já tenho o gabarito delas, tá? O projeto está aqui, aqui são os gabaritos, gente. Desculpa. Mas é porque também não tem a necessidade de a gente criar todos aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Basicamente aqui a gente tem a id do produto, o nome, o fornecedor, a id do membro contratante, que se liga à tabela de membros, né? Perfeito? A quantidade e o preço do produto, perfeito? Além disso, a gente tem a de membros, que está lá em cima, que é essa aqui. Ela precisa vir antes. Por quê? Porque a referência tem que vir antes do referente. Então, aqui eu vou criar já essa aqui. Deu ruim, por quê? Porque, basicamente, quando a gente usa small int, a gente precisa também olhar se está fazendo sentido, né? Vou botar o small int 20. Então, aqui, small int 20, certinho. Também deu ruim, por quê? Porque aqui também está sem o 20. Então, vou botar já aqui. Vou botar integer, que eu acho que vai fazer mais sentido nesse contexto, tá? Não tem grandes mudanças, não. É porque o tabela de dados está diferente. Como assim? Lembra quando eu falei na fase de join, né? Na aula de join, que a gente tem que botar o mesmo tipo de dados? Integer e small int são um pouquinho diferentes, né? Então, a gente teria que botar integer, porque eu botei integer, tá? Então, é preciso vocês sempre se denotarem em relação a isso. Eu vou botar tudo integer, então, aqui, só pra gente também não dar o mesmo erro, que aí vai ser uma dor de cabeça que a gente não precisa passar. Vamos lá, então, rodar, deu tudo certo, perfeito. Então, todas as tabelas são criadas. Vamos voltar pro nosso slide. Basicamente, agora a gente só vai inserir valores, vão ser as mesmas coisas em todos, né? Então, são 5 tabelas, 5 valores, perfeito? Vamos lá. Voltar para o nosso workbench. Tudo certinho com vocês. Vamos inserir valores, então. Primeira tabela que a gente vai inserir valores, eu vou começar com a tabela de pesquisa de satisfação também. Vou, na verdade, pegar daqui, porque eu acho que a gente pode ir conversando, na verdade, ao invés de perder tempo, né? Vou começar de apadrinhamento, então. Basicamente, o que a gente tem aqui é o nome do membro, a sua diretoria, o nome da pessoa responsável, do padrinho, né? E a diretoria do padrinho, perfeito? Então, se a gente fosse fazer outro, insert into, né? Pesquisa de satisfação, vou fazer umzinho com vocês. Só também pra gente fazer todos os exercícios, né? E aqui a gente tem 4 valores de referência, já vou criar com vocês. Em que aqui é a ordem de preenchimento, então já vou botar sequencial, bonitinho, como eu espero. Esse aqui faltou só rodar, mas já expliquei todos os dados, então tá tranquilo. Aqui, o que a gente tem aqui é uma coisa muito importante de data, é que a gente tem que botar ela entre aspas também. Ela tem uma função muito parecida com o textual, né? E aí a gente tem já o 2024, vou copiar e colar também para os outros. Aqui seria 12 de agosto de 2024, perfeito? O dia vem por último, tá no mesmo formato de americano. Além disso, a gente tem a diretoria, né? Aqui é projetos, preencheu. Aqui também é projetos. E aqui é pessoas. Aqui é projetos também e aqui é marketing. Perfeito. Aqui é muito satisfeito. O próximo é satisfeito. Esse aqui é muito satisfeito e esse aqui é pouco satisfeito, perfeito? Pouco e muito satisfeito. Perfeito, tudo certo. Podemos rodar. Tranquilo, foi. Tudo perfeito. Bom, em relação aos outros dados, o que a gente tem?
Apadrinhamento já foi. Projetos, a gente tem aqui como esses valores aqui. Temos o nosso ID, o nome do projeto, ser Web Scraping, sei que terminou agora, o Web Scraping está terminando, o OpenFOCO vai começar, Machine Learning vai terminar agora, MySQL está terminando agora, o Space Invaders está terminando agora e a POSH, que está começando também. A quantidade de membros, o PO e o tempo estimado em meses, né? Então, todos os dados já estão aqui bonitinhos, inseridos. Como é muito repetitivo, eu estou mostrando para vocês dado a dado, ao invés de ir criando, porque basicamente se a gente já criou um, a gente não precisa perder necessariamente tanto tempo em outros, porque a gente poderia estar fazendo exercício, né? Então, qualquer coisa que vocês não entenderem, me falem nos comentários também. Bom, membros a gente tem a ID, o nome dele, a idade, o gênero, a diretoria e também esse dado aqui basicamente é a ID do projeto que eles estão. Então, eu tenho que rodar isso aqui necessariamente antes. Lembrem disso. Rodei. Deu errado. Por quê? Tem uma duplicata de entrada, né? Eu já tinha rodado esse dado. Aqui rodou dado errado também. Por quê? Uma constante falhou, né? Uma constante falhou. Vamos fazer isso aqui, então. Vou dropar a database para ver o que está falhando, o que está dando errado. Dropei. Perfeito. Vamos criar de novo. Create. Às vezes a gente erra em coisas muito simples quando a gente está criando tabelas muito grandes, tá? Sempre se atentem a isso, porque acontece muito. Vou criar todas as tabelas de novo. Perfeito com vocês. Criar tabela de projetos. Criar tabela de membros. Tudo certo. Criar tabela de produtos. Tudo certo também. Já vou inserir os valores dos padrinhos. Já vou inserir os valores da pesquisa de satisfação. Vou inserir os valores dos projetos, perfeito? E vou inserir o valor dos membros. Agora foi. Por quê? Porque ele tá vendo como duplicado tá do erro, tá? Então sempre se atentem a isso. Pesquisa de satisfação já foi. Faltou só os produtos. Como essa de produtos é até igual, essa de produtos é na verdade igual a que a gente fez na Join, tá? Tá literalmente igual. Então foi tudo. Agora sim, vamos para os exercícios, tá? Perfeito, vamos voltar para os slides. Aqui, como vocês podem ver, o primeiro exercício, ele pede para a gente selecionar as seguintes colunas da tabela padrinhamento. O membro, ele quer que a gente selecione como nome membro, ou seja, ele quer que a gente mude o nome da coluna. A diretoria do membro, o padrinho, e ele quer que a gente retorne isso com um limite de 3 linhas. Então, ele quer um select limit, sendo que ele também quer um select as, tá? Vamos lá, então, para a nossa workbench, para já fazer esse exercício. Ele quer que a gente selecione o nome do membro, nome membro, perfeito? Ele quer que a gente selecione também a diretoria do membro e o padrinho que ele tem. Membro e o padrinho que ele tem. From apadrinhamento, limite as free, perfeito? Não tem esse as, na verdade, desculpa. Então, posso rodar. Deu errado, por quê? Porque diretoria está escrito errado. Na verdade, era diretoria membro. Então, agora deve dar certo. Foi sim. Ele poderia retornar vários, mas como a gente limitou, ele só retorna 3. Perfeito? É isso mesmo, tudo certo. Então, esse primeiro exercício já foi. Não é um exercício muito difícil. Então, vamos lá. Próximo exercício. Vamos voltar então aqui para os nossos slides. Função de agregação. Agora, ele quer que a gente retorne os seguintes valores para a tabela produtos. Ele quer o preço máximo e o preço mínimo dos produtos. Vamos então para a nossa workbench para já fazer esse retorno aí. Como que a gente faz eles? Perfeito? Bom, nossa workbench certinho. Vamos lá, ele quer que a gente faça min e max. Perfeito? Então, select min preço from produtos. Tudo certo. Aí o preço mínimo já é de R$5, que é provavelmente do adesivo, na verdade. E o máximo preço, para onde da camisa, R$40. Perfeito. É isso mesmo, é assim que a gente faz. Vamos voltar então para os nossos slides novamente. Próximo exercício. Ele quer que a gente some as quantidades de produto que há na lojinha da ForCode. Então, vamos somar a quantidade de produto que há na lojinha da ForCode. Para isso, a gente vai utilizar outra função de agregação, que é o sum.
Então, vamos para o Workbench novamente. Vai ser esse processo mesmo. Select, Sum, preço, from, produtos. Vou rodar já aqui. Então, a soma dos preços é de R$ 80. Perfeito, tudo certo. Vamos voltar então para os nossos slides. Além disso, o próximo exercício ele quer que a gente retorne a quantidade total de linhas da tabela membros através da coluna membros, sendo que ele quer que a gente ignore os valores nulos. Ou seja, ele quer que a gente utilize count, sem utilizar o count com aquele asterisco, sim o count com uma coluna dentro, perfeito? Porque se a gente botasse um asterisco, ele retornaria todos os valores contando com os nulos, perfeito? Além disso, ele quer que a gente retorne a quantidade total de diretorias distintas, ou seja, ele quer um count distinct. Vamos lá, vamos para o Workbench novamente. Então, ele quer que a gente exercite o count. Select count, perfeito. Membros, na verdade é membro, desculpa. From membros. Ou que eu sei que é membro, porque é o nome do membro, né? Eu botei como membro, não como membros. Então, temos 8 linhas nessa coluna, perfeito? Vamos lá, count distinct. Diretoria, from, membros também. Perfeito, posso rodar. Tudo certo. A gente tem 4 diretorias distintas, o que está certo. A gente tem 4 diretorias na ForCode. Perfeito. Vamos voltar então para nossos slides. Além disso, ele quer que a gente faça o where. No where, ele pede para a gente selecionar todos os valores da tabela membros em que eles tenham menos de 22 anos e sejam do gênero feminino. Já vou dar início ao próximo exercício também, que é basicamente a mesma coisa, só que ele coloca um ou. Ou seja, aqui a gente não está trabalhando só com where, e sim com and e or, né? Então, esses conectores vão ser importantes para a gente. Vamos lá, para nossa workbench novamente. Perfeito. Where. Ele quer que a gente selecione tudo. From membros. Where. Idade. Perfeito? Menor que 22. And gênero igual a F. Perfeito? Vou já rodar. Tudo certo. Retornou todas as mulheres, né? Que tenham idade menor que 22. Aqui a gente bota um OR, ou seja, vamos retornar também pessoas de gênero masculino que tenham menos de 22 anos. Rodrigo e João entram nessa faixa também. Perfeito. Na verdade, todos os membros entraram nessa faixa. Por quê? Porque entraram as mulheres também. Perfeito? Então, exercício feito. Vamos voltar então para os nossos slides. Aqui, o próximo exercício é de Group By, em que a ideia é vermos a quantidade de membros da liga que sejam do gênero feminino e tenham menos de 22 anos. Além disso, ele pede para a gente fazer um agrupamento pela diretoria e mostrar quantos membros são em cada diretoria. Então, é importante a gente lembrar da sintaxe do Group By, tá? Vou lembrar vocês durante esse exercício, tá? Então, vamos voltar para o Workbench novamente. Exercício Group By, em que a gente quer selecionar a diretoria, perfeito? Count. Tudo, ele quer que a gente conte tudo ali bonitinho. From. Membros. Where. Então, ele bota um filtro de dados aqui. Então, o select vem antes, depois vem o from, sendo que ele botou aqui, a gente tem que botar o count, a função de agregação, ela vem numa vírgula no select. O where vem depois do from, ele botou um filtro de dados, né? Ele botou que ele quer que o gênero seja feminino e botou também que a idade seja menos de 22. Botou o mesmo filtro de antes. E o group by ele vem depois do where, diretoria, que é o que ele pediu. Vamos rodar para ver se foi. Foi certinho. Em cada diretoria a gente tem uma pessoa desse gênero, feminino, e que tenha menos de 22 anos, perfeito? Só a presidência não tem. Então, vamos voltar para os nossos slides. O último exercício que a gente tem aqui é um exemplo de join, em que ele quer que a gente crie uma nova tabela, né, uma tabela C, que vai mostrar os projetos da liga e os membros que são responsáveis por esses projetos. Ou seja, ele quer que a gente mostre o nome, a diretoria e a ID do membro, e além disso, o nome e o PO do projeto. Perfeito? O Project Owner, perfeito? Como que a gente vai fazer isso? A gente quer relacionar as duas tabelas, projetos e membros, em que a gente quer os dados em comum entre essas duas tabelas, ou seja, a gente vai utilizar inner join, perfeito? E a gente vai relacionar essas duas tabelas pela id projeto. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou voltar para a nossa workbench, para a gente já mostrar isso. Então, aqui, select, membros, ponto.
membro, id membro, membros, membros.id membros, errei. Além disso, ele quer membros.diretoria, perfeito. E de produtos, né, de projetos, na verdade, ele quer projetos.nome e projetos.projectowner, perfeito. A da esquerda vai ser a membros, a da direita eu vou botar como a projetos. Sendo que o on vai ser na membros.id projetos, projetos.id projeto. Perfeito. Vamos rodar. Não foi, por quê? Porque basicamente aqui eu devo ter errado em algum local. Deixa eu ver aqui como que tá a coluna projetos. Como que tá? Era nome projeto. Errei aqui, gente, desculpa. Eu esqueci do underline projeto. Underline projeto. Agora deve ir. Tudo certo, agora foi. Então, perfeito, ele me retornou o project owner de cada projeto e o projeto que a pessoa tá. Além da id do membro, o nome do membro e a diretoria. Exatamente o que a gente pediu. Perfeito. Bom, os exercícios eram basicamente esses. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem nos comentários ou mandem em alguma rede social da ForCode, tá? A gente vai estar respondendo. Bom, em relação a databases, eu coloquei alguns links aqui para vocês que são interessantes. Esse primeiro aqui, a gente basicamente é o Kaggle. Ele é muito utilizado quando a gente fala de SQL, qualquer SQL, honestamente, porque ele é muito maneiro, ele tem muita coisa, ele é muito bem feito, honestamente. E ele tem muitos bancos de dados em diferentes áreas, né? Ele tem bancos de dados que sejam tipo de vinho, que a gente utilizou inclusive no nosso manual de sobrevivência, que tá aí na descrição também. Ele tem banco de dados sobre estrela, banco de dados sobre engenharia química, banco de dados sobre computação, sobre cargos de emprego, né? Então ele tem banco de dados de diferentes áreas, literalmente. Além disso, a gente tem dados do governo, que é esse segundo aqui. A gente também tem dados do governo europeu, né, da União Europeia. Temos também dados da WHO, que basicamente é a OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Esse aqui também são dados, basicamente, sobre a Covid-19, né? Aqui é do IMF, que é o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E esse último aqui, basicamente, são dados do IMDb, né? Temos avaliações sobre filmes dentro dele. Além disso, em relação aos jogos que eu falei, a gente tem esse aqui pra mim é o mais legal, honestamente. É um joguinho de mistérios em que a gente resolve um assassinato, a gente tem que descobrir quem foi o assassino, né? Somos detetives e pra mim é um dos mais legais que tem. Esse aqui é pra gente treinar, é o websqlplay.net, né? Esse aqui é como ver como a gente pode estruturar, né? A W3 School, ela tem muitas coisas, o único erro dela acho que é esse em inglês, mas ela tem muita coisa pra treino lá dentro, é muito maneiro, honestamente. E para o editor online, como eu falei, a gente tem como criar um novo programa com SQL MyCompiler. Esse MyCompiler é muito bom. E temos o Programist também, que é um editor SQL online, em que a gente pode utilizar de forma sem ter que baixar nada na web, né? Acaba sendo até um pouco mais tranquilo para a gente não ter que fazer praticamente mais nada, além de só tipo digitar lá pra gente aprender. Quando a gente tá tipo na rua, no computador que não seja nosso, é até mais fácil pra gente conseguir praticar, né? Bom, mas, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada por terem assistido todas as aulas. E basicamente é isso. Foi um projeto ótimo, honestamente. E muito obrigada pela atenção.